Fala pessoal, Eloy por aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre liberdade. A gente diz e gosta de dizer que somos livres, mas será que a gente realmente é tão livre assim quanto a gente pensa? Será que a gente tem essa liberdade toda? Então fica até o final para você entender essa reflexão. E por que eu estou trazendo essa reflexão aqui? Essa semana eu estava conversando com um rapaz e ele falou o seguinte para mim: Eloy, é, aquilo que aconteceu no começo da minha vida acabou prejudicando toda a minha história, acabou prejudicando todo o meu futuro e toda a minha vida. Eu fiquei refletindo sobre aquilo e eu lembrei de uma história que eu vi um pregador contando, que esse pregador falou o seguinte: eu fui pregar numa cidade, quando acabou, um jovem me procurou e falou assim: olha, muito boas suas palavras, muito boa essa pregação, só que eu não gosto de me envolver a fundo com o evangelho porque eu me sinto preso, eu me sinto travado, sabe? Eu não gosto de ficar preso, eu gosto de ser livre, eu gosto de ficar à vontade. Aí o pregador falou para ele: ah, é mesmo? Você é livre? Ele falou: sim, eu sou livre. E como é que é o seu nome? Ele falou assim: ah, meu nome é João. Legal, João, mas por que você escolheu esse nome? Ele falou: ah, eu não escolhi. Simplesmente eu nasci e me colocaram esse nome. Aí o pregador falou: ué, mas você não escolheu o seu nome? Beleza, mas em que cidade você nasceu? E o jovem respondeu: olha, eu nasci aqui em São Paulo. Aí ele falou: legal, e por que você escolheu nascer em São Paulo? Por que você quis nascer nessa cidade? Não, eu não escolhi, simplesmente meus pais se conheceram aqui e eu nasci. Pô, você não escolheu a cidade que você ia nascer, mas então você escolheu a língua que você ia falar. Então você escolheu pelo menos como seus pais iam te criar na infância, que ia definir a sua personalidade pro resto da sua vida. Então, qual é a reflexão disso tudo que eu tô falando para vocês? A gente pensa que a gente é livre, mas a gente acaba vivendo as consequências de coisas que a gente não escolheu, coisas que a gente não escolheu na nossa infância. A gente não escolheu onde ia nascer, em qual contexto, a gente não escolheu passar por algumas dificuldades que a gente passou. Tem gente assistindo esse vídeo que talvez foi abandonada pelo pai, pela mãe. Você não escolheu isso. E a gente sabe que a gente vive coisas no começo que a gente não escolhe. Mas eu tenho uma coisa para falar para vocês. Independente do começo, Deus ele é capaz de transformar o nosso meio e o final da nossa história. Deus ele pode mudar, independente se o começo foi difícil. Deus ele tem poder para mudar a nossa história, o nosso futuro, e é isso que ele vai fazer. E eu quero trazer aqui um versículo para vocês que eu separei, que está em Jó, capítulo 8, versículo 7, diz assim: o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. O que é isso? É Deus dizendo, apesar do seu começo ter sido de uma forma difícil, ter tido dificuldades, o seu futuro pode ser brilhante, seu futuro pode ser bom, seu futuro pode ser grande. Deus está contigo, basta você fazer a sua parte, crer em Deus, trabalhar, se esforçar, buscar, que Deus pode refazer a sua história. Então a gente não deve falar: poxa, se eu tivesse nascido em tal família, se eu tivesse sido rico, se eu tivesse sido herdeiro. Eu vejo muito hoje a geração falando: não queria ter sido herdeiro. Cara, Deus sabe o que faz. Deus não escolheu, lógico, que a gente sofra. Os sofrimentos que a gente passa aqui é tudo resultado da natureza caída do ser humano. Mas Deus sabia exatamente a família que ele ia colocar, o contexto que ele ia colocar para a gente fazer a diferença. Lógico que ele não queria que a gente tivesse passado algumas coisas que a gente passou, talvez. Só que apesar disso, ele quer que a gente mantenha a fé. E ele diz: olha, como diz em Jó, como essa palavra diz em Jó, apesar do seu começo ter tido problemas, o seu futuro vai ser grande, o seu futuro pode mudar. Não é porque o seu começo foi ruim que isso vai definir toda a sua vida. E foi isso que eu falei também para esse rapaz que se abriu comigo, que falou isso. Falei: olha, não é porque o seu começo foi difícil, não é porque aconteceu essas coisas, né, realmente pesadas que aconteceram na sua infância, que isso vai definir toda a sua história, porque Deus é um Deus que muda história, Deus é um Deus que muda destinos. E é isso que ele quer fazer comigo e com você. Ele vai mudar, sabe? A gente não escolheu onde a gente ia nascer, a gente não escolheu o contexto, a gente não escolheu o país. Tem muita gente que fala: pô, se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, se eu tivesse nascido na Europa. Cara, Deus sabia onde ele ia te colocar, porque pro propósito que ele te separou, ele te colocou no lugar certo, na cidade certa. Talvez você mude de cidade e tal, mas ele vai te levar, ele vai te colocar. Então você não precisa se preocupar e se comparar a sua vida com outras pessoas. Deus sabe exatamente o que faz. Então, qual a reflexão disso tudo? A gente não é tão livre quanto a gente pensa, porque o começo da nossa vida realmente não tem como a gente escolher. Mas uma coisa eu sei: a gente não pode escolher o começo, mas a gente pode escolher como termina. E se a gente tiver fé e confiança em Deus, a gente vai terminar bem, porque essa é a garantia que Deus nos dá na palavra, e Ele estará conosco, sabe? Em Jeremias vai dizer o seguinte: sou eu que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de lhes dar esperança e um futuro. É isso que Deus tem para nós: esperança e um futuro. Mesmo que o começo possa ter sido ruim, mesmo que o começo possa ter sido muitas pedras, Deus tem algo novo, Deus tem esperança e um futuro para mim e para a sua vida. Recebe essa palavra, deixa um like se você gostou, se inscreva no canal, mande para alguém que está precisando dessa palavra, de reconhecer que apesar do passado ter sido com dificuldade, daqui para frente Deus tem uma nova história, tem algo novo para fazer na sua vida. Amém? Um abraço e até o próximo vídeo.